Olá, amigos. Na reflexão de hoje, nós vamos apresentar algumas orientações do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier no seu livro Nos Domínios da Mediunidade, sobre o serviço de passes, sobre a imposição de mãos, sobre o magnetismo misto, que é aquele em que o médium está impondo as mãos e o espírito amigo, o espírito mais elevado, está dando a qualidade para os fluidos, conforme nos orienta Allan Kardec. Já vou apresentar os tópicos para vocês, para ficar bem didático, o mais didático possível e o mais curto possível, para não nos estendermos. O primeiro tópico que nós vamos abordar desse texto é exatamente pelo andamento do texto desse capítulo 17. É sobre o ambiente. André Luiz fala assim: quem está com André Luiz? O seu benfeitor Aulus, que é quem está cuidando de toda a orientação a ele, a Hilário Silva, mas o pessoal da casa espírita, onde eles chegam, onde está havendo o serviço de passe. Então, naquele caso especial, é diferente do Missionários da Luz, onde é o serviço de cura mediúnica. Aqui é um serviço de passe magnético. É diferente? É diferente. O de cura mediúnica é quase que incorporado o médium. O espírito é que vai tratar através do médium. Aqui são as energias, são os fluidos irradiados, as faculdades irradiantes. Então vamos analisar a seguinte informação. Nesta sala, fala Aulus para André Luiz, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e de confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, pelas preces e pelas aspirações de quantos nos procuram trazendo o melhor de si mesmos. Já comentamos isso lá naquela reflexão. A vibração elevada do ambiente, ela se inicia, ela eleva pelo sentimento das pessoas que se apresentam ali. Então é muito importante a gente valorizar aquelas pessoas que estão toda semana ali. Antigamente se dizia, esse pessoal vem aqui só para tomar passe, mas que venham, eles iluminam a sala de espera, porque eles vêm com fé, eles vêm com esperança, eles vêm com confiança, eles vêm com aspirações, como diz aqui, então eles vão ajudar a iluminar o ambiente que vai entrar em serviço. Então é fundamental a presença dessas pessoas. Aí nós vamos falar sobre a prece, a oração, ela é necessária. E assim fala André Luiz, dando continuidade ao texto. Quem estava além de Aulus? Os dois médios. Eram dois jovens, um jovem, Henrique e a Clara. Eram os dois que estavam ali. Se puseram em prece, diz André Luiz, e começaram a se nimbar de luz. Quer dizer, a oração começou a fazer com que os médios começassem a se iluminar, quer dizer, trazer para eles uma fonte, acender neles uma fonte de energia. E diz assim Aulus: a oração é prodigioso banho de forças. A oração tem duas funções, diz Aulus para André. Por ela, os médios vão expulsar do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e vão sorver do plano superior as substâncias renovadoras de que se repletam a fim de conseguirem operar com eficiência. Por isso não precisam recear a exaustão. Então, olha, a função da oração, eles acendem a sua luz, entram em conexão com os planos superiores. As energias que demandam dos planos superiores limpam o seu campo espiritual daquelas energias do dia a dia. É a primeira orientação de aula, a primeira explicação. E depois, além de fazer essa limpeza, faz com que eles comecem a acumular as energias superiores que vão então espargir em direção às pessoas que vão estar ali buscando o socorro. De maneira que eles não vão perder energia, eles vão ser como um dínamo, uma pilha. É o próprio André quem vai falar no mesmo texto, em que ele vai receber e transfundir uma energia que não lhe pertence,
Por isso, essa energia não vai fazer falta para o médium, então não vai levá-los à exaustão. Aí vamos à questão de tocar as pessoas enquanto nós fazemos o passe magnético. Quando o médium está dando o passe, ele tem que pôr a mão, encostar nas pessoas. Existem médiuns que têm essa tendência. E André Luiz ouve de Aulus o seguinte ensinamento: André, na maioria dos casos não precisamos tocar o corpo dos pacientes de modo direto, porque os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância, eles vão penetrar assim mesmo o halo vital, ou a aura dos doentes, provocando as modificações imediatas, subitâneas, instantaneamente, sem a necessidade de tocar a pessoa. E eu vou aqui acrescentar uma experiência pessoal, gente, que eu acho importante. Há pessoas que são muito sensíveis, e eu sou. E eu fui a uma casa espírita, num trabalho, e quando foram me aplicar o passe, eu fechei meus olhos, me pus em oração, me concentrei, de repente alguém tocou em mim, eu levei um susto. Eu abri os olhos, assustado, era o médium que tinha tocado em mim. Eu pedi desculpa porque eu assustei também. Aí eu pedi desculpa, eu falei, olha, você me desculpe, eu sou muito sensível. Na hora que você colocou as mãos em mim, eu me assustei. Mas não há necessidade, está aqui o Aulus dizendo e Conrado, que é o orientador espiritual daquela reunião, dizendo para os médiuns, não precisa encostar. Não há necessidade, e eu vou até acrescentar, não há necessidade, tome cuidado, gente, porque pode até incomodar. E hoje nós vivemos uma época que tocar pessoas não é conveniente, nós nem devemos tocar as pessoas. Ah, mas e se eu estiver mediunizado? Então o espírito que vai tocar, mas a responsabilidade vai ser do médium. Então nós devemos tomar cuidados. E daí tem aquela outra questão. E sobre a questão de movimentar as mãos enquanto aplicamos os passes. Aqui o Aulus faz e o Conrado, eles fazem uma colocação muito importante. Porque eles dizem o seguinte, que em determinado momento entrou uma paciente com problema no fígado gravíssimo. Ela já estava com os olhos ictéricos, o fígado inchado, com um importante problema cardíaco, por problema de cólera, emoções de revolta, por problemas dentro do lar. Até interessante analisarmos numa outra oportunidade. E o que o Conrado, que é o espírito benfeitor que conduz aqueles médiuns, faz? Ele impõe as mãos sobre a cabeça do médium, de um dos dois, e o inspira a descer as mãos até a região do fígado. Colocar a mão sobre a cabeça e descer até a região do fígado. Então é um caso eventual. Então nós temos que pensar assim, eventualmente a gente tem aquela intuição de estar dando passes, de repente colocar a mão sobre o coração, à distância, sobre o coração, sobre o plexo solar, tem essa intuição, não há problema. Qual seria o problema? Aquelas pessoas que ficam fazendo tantos movimentos que parece que estão fazendo voar fluidos por todos os lados, quando não há necessidade. Aqui mesmo está dizendo, a imposição de mãos sobre o córtex, diz Aulus, André Luiz e diz Conrado, sobre o córtex cerebral é o suficiente para dispersar as energias até saírem pelas mãos. Está no texto. Então nós vamos aprendendo esse critério, os cuidados de não tocar, de não ficar fazendo muito movimento que inclusive incomodaria os outros médios, por exemplo. Eventualmente, dirigir o passe para determinado órgão ou fazer um movimento de dispersão, conforme uma intuição, é evidente que não vai fazer mal. Mas algo constante pode criar perturbações, tirar a harmonia do próprio ambiente. Mas isso é a opinião minha. O que o André Luiz está dizendo é que houve um momento em que Conrado impôs as mãos e sugeriu ao médium que ele descesse até a região do fígado, à distância, fazendo um movimento longitudinal para expulsar aquelas energias deletérias. É um assunto muito complexo. E outro assunto muito complexo, para ir concluindo essa pequena, resumidíssima exposição, é sobre a questão de estudar. O médium que vai dar passe tem que estudar sobre esse assunto. Aqui, Aulus dá uma aula para nós de suma importância. Uma coisa é estudar, outra coisa é dar passes, gente. Porque ele vai dizer assim,
Ele fala sobre o estudo. A ausência do estudo significa, isso é Aulus, a estagnação. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporar novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Então estudar sempre será necessário. Mas tem que estudar para dar passe? Então aí ele coloca assim, todavia, em se tratando do socorro magnético, a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar sobre a invocação da prece. Não é o conhecimento que vai dar a qualidade aos fluidos, é o amor da pessoa, é a oração que ela fez, não é o conhecimento. Então o estudo ele coloca como algo muito necessário, mas a ausência do estudo não vai interferir em absolutamente nada no resultado da imposição das mãos. Eles dizem assim, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, sempre com a oração, podem conquistar a simpatia de veneráveis do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem, utilizar aquelas pessoas, mesmo que não tenham conhecimento, na extensão do bem. Então, para curar será indispensável, que não pode faltar, um coração nobre, uma mente pura no exercício do amor, da humildade e da fé viva. Fica aqui essa pequena reflexão para todos vocês.